Então vamos lá, seja muito bem-vindo a mais um Ciência dos Dados na Prática. É muito, mas muito legal ter você por aqui mais uma vez com essa ânsia aí de querer aprender ciência de dados, que é essa disciplina que está transformando o mundo à nossa volta, galera. Que massa que você está interessado em aprender ciência de dados e todas as suas matérias, desde análise exploratória dos dados, desde máquinas preditivas, desde transformação dos dados, cara, conhecimento de algoritmos. Estamos juntos nessa linda e maravilhosa jornada que é o mundo da ciência de dados. Beleza, cara? Que massa ter você por aqui. Bem, Eduardo, o que é que nós vamos resolver hoje? Porque a gente usa a ciência de dados para resolver problemas, não é, Eduardo? É exatamente isso. Nós usamos ciência de dados para resolver problemas. E qual é o problema que a gente vai resolver hoje, Eduardo? Cara, o problema que a gente vai resolver hoje é um problema de medicina diagnóstica. Nós vamos utilizar a ciência de dados e o poder dos seus algoritmos para ajudar ali a medicina para detectar, diagnosticar se as imagens que estão sendo apresentadas para o algoritmo são câncer maligno ou são câncer benigno, beleza? Ou são câncer benigno ou são câncer maligno, beleza? É isso que a nossa máquina preditiva vai fazer hoje. E aí, eu quero trazer para você hoje um algoritmo que é um algoritmo bem bacana, que ele é ali o pilar da aprendizagem de máquina profunda, que é um item, um tópico mais avançado do Machine Learning, que é um subcampo do Machine Learning, é o conhecido como Deep Learning. As Deep Learnings, ou redes neurais profundas, elas nasceram exatamente disso que a gente vai ver aqui hoje. Hoje nós vamos estudar uma rede neural, galera. E o que é essa rede neural, Eduardo? Nós vamos aprender o que é essa rede neural e o que ela está tentando fazer e como que ela trabalha, beleza? É isso que a gente vai fazer. O nosso problema de negócio precisamos construir uma máquina preditiva que dê o diagnóstico de câncer de mama, como benigno ou como maligno, beleza? Os recursos, as features ou as variáveis explicativas, elas são calculadas a partir de uma imagem que é digitalizada de uma massa mamária, ou seja, teve uma imagem ali do seio para detectar se é o câncer maligno ou se é um câncer benigno. E aí essas imagens vão ser o input para as redes neurais, beleza? Então essas imagens elas vão ser como inputs das redes neurais e aí a gente vai ter ali o diagnóstico, a gente vai fazer o cálculo, né? Nós vamos fazer a predição se o resultado ali é um câncer maligno ou um câncer benigno. Tudo bem, galera? Então, beleza, galera. Olha só, o que esse GIF, o que essa imagem está fazendo aqui? Ó? A gente tem, cada entrada do nosso algoritmo, cada entrada é uma imagem, beleza? Cada entrada é uma imagem. E aí, dadas as características dessa imagem, o nosso algoritmo vai visualizar cada uma dessas imagens e detectar se existe um câncer benigno ou maligno. É isso que está sendo feito aqui nessa imagem, tá vendo? Beleza? Então aqui é exatamente a detecção de um câncer ali. E aí, dada as outras imagens que a gente está fazendo análise de um processo de aprendizagem supervisionada. Então a gente já está pegando várias imagens, vários atributos dessas imagens e a gente já tem a label, a classe, se o câncer é benigno ou maligno. O que ele vai fazer? Dadas essas variáveis ali, essas inputs de entrada, ele vai decidir se uma nova imagem que a gente vai passar, o câncer é benigno ou maligno. Beleza? Isso é aprendizagem supervisionada. Beleza? Então, como é que isso tudo funciona, Eduardo? Me explica aí o que são as redes neurais e como que a gente vai utilizar ela para resolver esse problema de negócio, Eduardo. Bem, antes de mais nada, as redes neurais, elas nada mais nada são do que a tentativa de se imitar a máquina mais extraordinária já inventada na face da Terra, que é essa paradinha aqui, é o cérebro humano, beleza? Então, as redes neurais nasceram exatamente para tentar resolver problemas, assim como o cérebro humano resolve os problemas. Então, como é que o cérebro humano resolve os problemas? Nós temos as chamadas sinapses. As sinapses são as comunicações ali dos nossos neurônios. E aí, como é que o cérebro se comunica? O cérebro se comunica por meio das sinapses, que são a comunicação entre os neurônios. Então, as redes neurais, elas tentam fazer a mesma coisa do que o cérebro humano para resolver os problemas, beleza? Então, vamos lá. Como que é mais ou menos aí, Eduardo? Como é que funciona a estrutura das redes neurais? Aqui a gente tem uma imagem que é o seguinte. Um esquema, um exemplo de uma rede neural profunda. E essa rede neural profunda, ela é composta da seguinte forma, presta atenção. Nós temos aqui, duas camadas ocultas. Essa é uma camada oculta e essa é outra camada oculta. O que caracteriza as camadas ocultas, Eduardo? As camadas ocultas, elas não conversam com as entradas e a saída ao mesmo tempo. Isso é uma camada oculta. Então, olha só.
essa aqui é a nossa entrada. O que são a entrada? São as features, são as variáveis. Então, aqui, ó, esse aqui tem 784 variáveis de entrada. E essa última camada aqui, ó, é a saída, é a label, beleza? Então, o que está sendo feito aqui nessa rede neural? Essa rede neural, ela está fazendo um input de uma imagem, que nesse caso aqui, ó, tá vendo? É uma imagem. Ele está fazendo um input. Essa imagem está sendo transformada aqui em 784 features. Então, a gente tem aqui, ó, 28. Então, provavelmente, o que a gente tem aqui? Ó? 28 por 28, beleza? 28 pixels de comprimento e 28 pixels de altura. E aí, esses 28 pixels por 28, eles estão dando quanto? 784 variáveis de entrada. Então, cada pixelzinho aqui de cada uma das fotos é uma variável de entrada. E aí, essa variável de entrada, ela passa por duas camadas ocultas. Essas camadas ocultas nada mais são do que vários neurônios. Cada bolinha dessa é um neurônio. E esses neurônios, eles têm pesos. Assim como a gente faz ali a nossa função não é A vezes X mais B. Então, peguei uma equaçãozinha bem simples aqui. Ó. Esse Azinho aqui não é o peso? Né? Esse Azinho aqui não é o peso? Isso nada mais são do que aqui dentro, cada neurônio desse vai ter um pezinho. Então, o que a rede neural vai tentar descobrir? É exatamente o peso atribuído a esse neurônio aqui. Para quê? Para que, dados os pesos e os valores, a gente consiga lá na frente utilizar uma função de ativação, que você já vai saber o que é isso, para fazer a classificação aqui, ó, de qual é o algoritmo, né? Qual é o algarismo, né, galera? Aqui ele está tentando qual é o número de entrada aqui. Então, ó, você vê que está entrando no 9 aqui, certo? Várias imagens do 9. Ele transforma esse 9 aqui em 784 variáveis, aí ele vai passando para as camadas, e as camadas internas vão fazendo cálculos, até que chega o ponto em que a função de ativação fala, cara, esse número é o 9, esse número é o 9. Beleza? É exatamente isso que a rede neural faz. É assim que a gente vai utilizar a rede neural para dizer se, só que no nosso caso, as saídas só são duas. 1 é maligno e 0 é benigno, beleza? 1 é maligno e 0 é benigno. Essa é a nossa classificação final da nossa rede neural. Beleza? Então vamos para frente? Bora dar uma olhada, Eduardo. Então, beleza, você deu uma introdução legal aí sobre o que é rede neural, mas me mostra mais, Eduardo, o que é essa rede neural e como que ela se comporta, Eduardo. Cara, antes de mostrar exatamente ali, miudinho, um pedacinho da rede neural, eu quero te mostrar o grande universo das redes neurais, tá bom? Para que você entenda que a gente vai estar iniciando o nosso estudo ali dos mais básicos, beleza? Então, ó, isso aqui é uma figura do Instituto Asimov, bem bacana, que ele traz aqui os mais diversos tipos de redes neurais, beleza? Primeiro de todos, o mais simples, galera, é o perceptron. Tá vendo esse carinha aqui, ó? Esse perceptron nada mais é do que um neurônio, nada mais é do que a rede neural mais simples. Por quê? Porque ele não tem camada oculta. Ele tem as camadas de entrada, que são essas amarelinhas aqui, e a camada de saída, que é essa laranjinha aqui. Então, ele não tem camadas ocultas. Essa aqui, ó, como por exemplo a feed-forward, ela já é uma rede neural que tem uma camada oculta. Então, aqui está a camada de entrada, aqui está a camada oculta, e aqui está a camada de saída. E você pode perceber que existem vários tipos de redes neurais. Então, olha lá, temos o Perceptor, Feed-Forward, tem o Radial Basis Network, e aí tem uma infinidade de redes neurais que são utilizadas para resolver os mais diversos problemas, galera. Desde visão computacional, desde processamento de linguagem natural, cara, enfim, vários tipos de problema, tudo bem? Aqui nós estamos iniciando ali o nosso trabalho com Deep Learning, beleza? Na verdade, não é nem Deep Learning, é rede neural, que é o pilar para se aprender Deep Learning. Por que você está fazendo isso, Eduardo? Cara, porque eu quero trazer para você esse conteúdo que ele é complexo de uma forma bem mais amigável. Eu quero trazer essa parada numa linguagem bem simples, porque eu tenho certeza que com um linguajar bem simples e associando o linguajar simples com a prática, você vai perceber que conceitos que poderiam ser complexos se tornam muito mais simples. Tudo bem? Então é isso que eu estou querendo fazer com você. Eu estou trazendo um conceito que ele parece ser complexo, mas você vai ver que ele segue o mesmo pipeline da ciência de dados e ele nada mais é do que uma tentativa de se melhorar as formas de fazer previsões, de fazer diagnóstico e detecções. Tudo bem? Então, esse aqui é o universo de rede neural. Nós vamos começar com o Perceptron. Tudo bem? O Perceptron, ele tem uma ou mais entradas, beleza? Um viés e uma função de ativação e uma única saída. Isso é o exemplo básico da rede neural, beleza?
O perceptron, ele recebe várias entradas, ele recebe entradas, multiplica essas entradas por algum peso e passa para uma função de ativação produzir uma saída. Essa função de ativação, que você já vai conhecer algumas que a gente vai utilizar, elas são nada mais, nada menos do que, lembra da função que o algoritmo utiliza para decidir se o cara é 1 ou se o cara é 2, se o número é 0, se o número é 1, se o número é 2. São várias funções de ativações que os mais diversos algoritmos possuem para fazer o seu trabalho de previsão, beleza? Então, isso nada mais é do que uma função que ele utiliza para dizer se é A ou se é B, ou se tem câncer, se não tem câncer, tudo bem? Então, essa rede neural, ela utiliza uma gama de funções de ativação, e a gente vai conhecer uma aqui já já. Há muitas funções de ativações possíveis, tais como a função logística, sabe aquela função sigmoide? Então, é uma função de ativação, uma função trigonométrica, uma função step, beleza? Existem várias. Também nos certificamos de adicionar um viés para o perceptron, que é esse bias aqui, ó, esse bias aqui, ele nada mais é do que um viés que ele é utilizado exatamente para evitar problemas onde todas as entradas poderiam ser iguais a 0, beleza? Isso aqui é só para se as entradas todas forem iguais a 0, a gente usa um viés, tá bom? Todo perceptron se utiliza de um viés. Então, aqui está um exemplo simples do que é um perceptron, galera. Olha só, nós temos aqui as variáveis de entrada, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui as variáveis de entrada. Aqui naquele caso que a gente olhou ali do número 9, pode ser cada pixel da figura que é apresentada, beleza? Toda vez que a gente faz uma função, a gente quer descobrir qual é o peso, né, galera? Porque quando a gente descobre o peso, a gente consegue estimar ali qual é a nossa saída que a gente está prevendo. Então, a máquina preditiva, ela descobre exatamente aqui o melhor peso para se usar, que está representado por esse W, beleza? A função de ativação aqui, pensa na função que vai receber aqui, ó, o somatório dessa variável com esse peso, vai transformar essa parada num output, que é se tem câncer ou se não tem câncer, se é o número 0, número 1, número 2, número 3, beleza? Então, isso é a função de ativação. É a função que vai fazer ali a dizer qual é a nossa saída, tá bom? E aí, como é que funciona essa parada? A rede neural ela vai repetir os vários pesos, vai fazer várias iterações, e aqui você vai poder, inclusive, influenciar na quantidade de vezes em que você vai passar os dados para a sua rede neural para ela aprender, e aí a gente continua esse processo até atingir o número máximo de iteração permitida ou uma taxa de erro aceitável, beleza? Uma acurácia bacana do nosso algoritmo. Para criar uma rede neural, a gente simplesmente começa adicionando camadas de perceptron juntos. Então, a rede neural são vários conjuntos de neurônios matemáticos, de perceptrons, tá bom? Criando um modelo de perceptron multicamada de uma rede neural. Você terá uma camada de entrada que recebe as variáveis e uma camada de saída que é exatamente a nossa label, tá bom? Quaisquer camadas intermediárias são conhecidas como ocultas, porque elas não veem diretamente as entradas ou a saída, né? Então, aqui, galera, a gente vai ver uma imagem do que é o perceptron multicamada, beleza? Então, nós temos aqui exatamente o exemplo de um perceptron multicamada. Nós temos aqui 3 variáveis aqui de entrada, nós temos uma camada oculta e nós temos a camada de saída. Como é que é isso, Eduardo? Me explica aí. Então, isso aqui é a variável 1, isso aqui é a variável 2, isso aqui é a variável 3, beleza? Isso aqui é a camada oculta. O que é essa camada oculta aqui? Aqui é exatamente um neurônio. Então, isso aqui é um neurônio, isso aqui é outro neurônio, isso aqui é outro neurônio, isso aqui é outro neurônio. E aí, esse neurônio está recebendo as várias entradas. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o somatório aqui, ó, das entradas e dos pesos de cada uma, vai passar para a função de ativação, e a função de ativação vai dizer, isso aqui é 1 ou isso aqui é 0. Isso aqui tem câncer ou esse aqui não tem câncer. Beleza? É isso que a rede neural está fazendo. Tá bom? Então, beleza. Olha só. A camada oculta, ela adiciona um poder maior em relação às redes de perceptron de única camada, que ela classifica apenas padrões linearmente separáveis, sendo neurônios ocultos responsáveis por capturar a não linearidade dos dados. Então, o que está querendo dizer essa frase aqui? Resumir, Eduardo. O que essa frase quer dizer para a gente? É que quando a gente coloca aqui uma camada oculta, a gente já está permitindo que a gente consiga capturar não linearidade. Então, imagina que a gente tem aqui, ó, dados que são separados linearmente. Eu estou separando os azulzinhos dos verdinhos. E aqui está a reta, beleza? Então, isso aqui o perceptron consegue fazer. Agora, se você precisar fazer uma parada que ela esteja não separada linearmente, como, por exemplo, aqui você tem umas bolinhas verdes aqui e tem as bolinhas azul aqui do lado. Separa com uma linha isso aqui, não tem jeito.
Com o Perceptron não tem jeito. Agora, com o Multilayer Perceptron, que é a nossa rede neural multicamada, que tem uma ou mais camadas ocultas, a gente consegue fazer essa separação aqui. Beleza? Então, é mais ou menos isso como funcionam as redes neurais e a diferença do porquê que a gente usa o Perceptron ou o Multilayer Perceptron. Tudo bem? Beleza, galera? Então, a gente aprendeu exatamente isso, que as redes neurais, elas tentam imitar o cérebro, beleza? Então, tem ali as variáveis de entrada passam por um somatório aqui dentro, e aí a gente faz o output, beleza? Então, as redes neurais estão tentando fazer a mesma coisa, tá bom? Então, vamos lá. Eduardo, terminamos aqui, entendemos o nosso problema de negócio, conheci um pouco mais sobre rede neural, e agora, como é que a gente faz? Cara, a gente vai fazer como a gente sempre faz. A gente vai fazer a análise exploratória, depois a gente vai fazer o pré-processamento, vamos fazer ali a nossa previsão diagnóstica e vamos avaliar a nossa máquina preditiva, tá bom? Então vamos lá, galera. A análise exploratória. O que a gente vai fazer, Eduardo? A gente vai utilizar o datasets que já está disponível no Scikit-Learn. Nós não vamos precisar importar os dados, porque eles já estão aqui no Scikit-Learn, galera, beleza? Nós vamos utilizar o datasets. O dataset se chama Load Breast Cancer, que é um dataset que foi doado para a UCI, que está aqui dentro do Scikit-Learn, beleza? Cara, nós já vamos conhecer esse dataset. Nós vamos importar aqui também o Train Test Split, para a gente fazer ali um pré-processamento dos dados, separar dados de treino e dados de teste. E nós vamos fazer um pré-processamento que os algoritmos precisam para que eles possam trabalhar de forma mais otimizada, que é o Standard Scalar. Nós vamos fazer a padronização dos dados, beleza? Então, vamos importar aqui essas bibliotecas. Agora, eu vou criar o nosso dataset com o nome de câncer, beleza? Então, câncer, a partir de agora, vai ser o nosso data frame, que é o Load Breast Cancer. Como é que você chama ele, Eduardo? Pelo nome, Load Breast Cancer, abre e fecha parênteses, tá bom? Vou criar aqui a instância. E aí, galera, eu quero mostrar uma parada para você. Olha só, ele está no formato de dicionário, aqui dentro do Python. Por quê? Porque ele foi armazenado na estrutura de dicionário. Como é que funciona, Eduardo? Está aqui, ó. Eu tenho os vários atributos. Quando eu coloco um ponto, eu vejo, ó. Você quer ver o data? São as variáveis de entrada. O descri é a descrição do nosso dataset. Feature names são os nomes dos atributos. File name é o nome do arquivo. O target é a label, galera. É a nossa variável de saída, se tem câncer ou não. E o target name é o nome do target. Tudo bem? Bora dar uma olhada no target names? Bora. Eu vou simplesmente executar aqui o cancer.targetNames e aí ele já vai dizer para a gente, ó, tá lá, ó, é maligno ou benigno, beleza? Esse é o nosso target. Bora dar uma olhada na descrição do nosso dataset? Bora. Como que funciona aqui, Eduardo? O que é esse dataset? Aqui nós temos a descrição, galera, olha só. Então, é o Breast Cancer Dataset do Wisconsin, beleza? Quais são as características? Então, ele fala aqui, ó, nós temos 569 instâncias, ou seja, nós temos 569 registros. Nós temos 30 atributos numéricos, beleza? Nós temos 30 variáveis preditivas e a classe, né, galera? O target, tá bom? Então, quais são as informações aqui dos atributos que a gente tem? Cara, isso aqui é para detectar câncer. Então, nós temos ali várias medidas das imagens. Então, nós temos ali o rádius, a textura, o perímetro, a área. Então, tenta visualizar aí uma imagem. Bota aqui, ó. Vou voltar aqui em cima aqui, ó. Tenta visualizar essa imagem aqui. Então, nós temos ali as mais diversas medidas ali, técnicas para se detectar o que pode ser um câncer ou não. E essas medidas elas estão descritas exatamente aqui na descrição. Então, nós temos aqui, ó, o rádio, a textura, o perímetro, a área, beleza? A variação do rádio, a compactness, que é o perímetro ao quadrado dividido pela área, enfim, várias variáveis bem técnicas para que se possa fazer a previsão do câncer maligno ou benigno. Tudo bem? A equipe de negócio, uma equipe de especialistas médicos, é claro, né? Vários médicos estudiosos detectaram que para se prever se o câncer é maligno ou benigno, eu preciso dessas informações aqui. Essas informações são as que mais ajudam o médico a fazer o diagnóstico do câncer, beleza? Então tá bom. Então bora para frente. Entendemos o nosso problema de negócio. Nós queremos prever se o câncer é maligno ou se o câncer é benigno. Já conheci ali as redes neurais, Eduardo, que são as redes que tentam ali fazer uma simulação do cérebro humano e já entendi
entendemos ali o tamanho dos nossos dados. Bora agora fazer o pré-processamento. A gente precisa fazer transformação, Eduardo? É isso que a gente vai saber a partir de agora, beleza? Bora para o pré-processamento dos dados. A gente só precisa fazer a atribuição agora do que são variáveis de entrada e variáveis de saída para passar para o nosso algoritmo preditivo, tudo bem? Então, ó, o X vai ser o data, as variáveis de entrada, e o Y vai ser o target, né, galera? Já está separadinho aqui no dicionário, eu já tenho o que é variável de entrada e o que é variável de saída. Então, eu já executo essa célula, separei variáveis de entrada no X e o Y vai ser a variável target, tudo bem? A label. Agora, eu preciso separar em dados de treino e dados de teste para que a gente possa fazer aí a construção da nossa máquina preditiva. Não precisa? Depois a gente precisa testar para saber se a máquina está performando bem. Então, a gente vai fazer aqui um train test split, separar em dados de treino e separar em dados de teste. Aí, galera, tem uma parada que é um negócio que é o seguinte, ó, a rede neural ela pode ter dificuldade de convergir antes do número máximo de iterações permitidas se os dados não forem normalizados. O que a gente precisa fazer então? A gente vai dimensionar os atributos, a gente vai fazer a normalização com o Standard Scalar, que você já conhece. Como é que usa o Standard Scalar, Eduardo? Você faz ali uma atribuição, beleza? Nós vamos atribuir aqui, instanciamos aqui, vamos chamar de Scalar o Standard Scalar, beleza? Então, criamos aqui o Standard Scalar. Agora, o que a gente vai fazer, Eduardo? Faz o fit e faz o transform, né, galera? É exatamente assim que a gente faz a padronização. Então, fizemos o fit e padronizamos os dados. Agora, a gente pode ir para construir a máquina preditiva. Não temos mais que fazer nenhum pré-processamento. Os dados já estão bem organizados, porque é um dataset que ele já está preparado, aí, que já foi doado para a UCI, bem organizadinho. Beleza, agora é hora da gente treinar o nosso modelo. O Scikit-Learn vai deixar essa parada muito fácil, porque a gente só vai importar o Multilayer Perceptron, galera, que é o nosso algoritmo que a gente vai utilizar para construir a nossa máquina preditiva diagnóstica. E é um algoritmo que está dentro da biblioteca Neural Network do Scikit-Learn. Então, está aqui, ó, nós vamos importar o MLP, que é o Multilayer Perceptron Classify, que ele é um classificador. Nós vamos utilizar ali, ó, o 1 e o 0. Só lembrando que as redes neurais, elas servem para resolver tanto problemas de classificação como esse, quanto problemas de regressão, quando você quer prever um valor, quanto a aprendizagem não supervisionada, galera, quando a gente quer fazer ali agrupamentos, tudo bem? Então, a rede neural ela é muito versátil, beleza? Então, vamos lá. Vou importar aqui o Multilayer Perceptron e aí a gente vai utilizar um parâmetro. A gente vai utilizar somente o hiperparâmetro que tem desse algoritmo, beleza? E eu já explico para você aqui, ó. Nós vamos criar o modelo, nós vamos chamar ele de MLP, tá bom? E como é que a gente cria a máquina preditiva, Eduardo? A gente chama o algoritmo, abre e fecha parênteses, beleza? Então, aqui a gente cria a nossa máquina preditiva. Só que eu vou utilizar o hiperparâmetro conhecido como Hidden Layer Size, que é o comprimento das camadas ocultas. Então, o que a gente está dizendo aqui, ó? Eu vou colocar 30 neurônios em cada uma das camadas. Então, se eu estou colocando 30 aqui, 30 aqui, 30 aqui, eu estou construindo um Multilayer Perceptron de 3 camadas ocultas, beleza? Cada camada oculta com 30 neurônios, beleza? Então, isso é um Multilayer Perceptron, galera. Nós vamos construir essa máquina preditiva com esse parâmetro e você vai ver que, como todo e qualquer algoritmo preditivo, existem várias e várias camadas ocultas, mas aqui a gente vai estar utilizando somente essa aqui por enquanto. Então, nós vamos criar essa máquina preditiva. Depois que a gente cria a máquina preditiva, a gente precisa treiná-la, certo? Então, nós vamos treinar essa máquina preditiva por meio do fit e vamos passar os X e Y de treino para a gente treinar a nossa máquina preditiva, tudo bem? Então, ó, dado que a gente treina, ele printa para a gente aqui os hiperparâmetros que foram utilizados como default. E eu quero que você preste atenção nesses aqui, ó. Activation igual a relu. Esse relu aqui é nada mais, nada menos do que a função de ativação padrão que o Multilayer Perceptron utilizou para calcular as saídas, se o câncer era benigno ou se era maligno. Existem outras funções de ativação, Eduardo? Sim. Lembra que eu falei para você que tinha sigmod, a função tangente, existem várias funções de ativação? Sim. Beleza? A mais usada, a relu, tá bom? Outra que eu queria colocar aqui para você, ó, o máximo de iterações, está aqui, ó, 200 iterações. Está aqui, ó, Hidden Layer Size, que a gente fez o parâmetro, está lá 30, 30, 30, cada quantidade de neurônio e 3 camadas ocultas. E nós temos aqui mais uma que é a
learning rate, que está igual a constante, que é a taxa de aprendizado, beleza? Então você vê que algumas coisas se repetem aí para os algoritmos preditivos utilizados aí para construções de máquinas preditivas, tudo bem? Então tá bom. Você vê aqui vários valores, a gente já vai brincar com alguns desses valores, beleza? Então agora a gente tem um modelo, o que a gente vai fazer? A gente precisa fazer previsões com novos dados, né, galera? Bora fazer isso com o Predict, que você já conhece. Como é que a gente faz aqui a predição, né, galera? A gente chama o algoritmo, faz o predict e passa novos dados, que nesse caso são os dados de teste. Aí a gente armazena aqui no predictions, beleza? Então vamos executar. Acabamos de construir e fazer novas previsões. Qual é a última etapa, galera, do pipeline? É fazer a avaliação da máquina preditiva. A gente está fazendo uma máquina preditiva que ela é de aprendizagem supervisionada, não é? Beleza, e é para um problema de classificação, né, Eduardo? Então a gente pode utilizar o Classification Report, a Confusion Matrix e a Accuracy Score. Não pode, Eduardo? Pode. Vamos usar os três? A gente vai usar os três nessa célulazinha aqui, ó. Tá aqui, ó, a Confusion Matrix, a Accuracy Score e o Classification Report. A gente só precisa informar o que para eles, Eduardo? Qual é o gabarito, que é o Y-test, e o que a gente previu, beleza? O que a máquina preditiva previu? Que é os predictions, beleza? Tá aqui, ó. A gente não chamou de predictions o que a gente fez aqui com os dados de teste. Então, aqui está os predictions. Executa e ele vai printar para a gente aqui. Olha que interessante, galera. A nossa máquina preditiva, ela acabou de ter uma assertividade de 98%, galera. Ela errou somente 2 casos. Aqui está a nossa Confusion Matrix. Lembra que eu falo para você que essa diagonal aqui é a diagonal do bem, são os nossos acertos, galera. Então, isso aqui está os nossos acertos. E aqui estão os nossos erros, galera. Aqui nós erramos um, que é conhecido como erro do tipo 1 ali, e aqui é o erro do tipo 2. Explica essa parada aí, Eduardo. O que é erro do tipo 1 e erro do tipo 2? Galera, aqui foi o seguinte, olha só, o que a gente fez aqui? Ó? Vou diminuir aqui e vou tentar escrever aqui para vocês. Nosso modelo estava mais ou menos assim, ó. O nosso modelo, ele tem aqui, acertamos 44, erramos 1 e acertamos 97, certo? Aqui, galera, nós temos a nossa máquina preditiva, beleza? Aqui é a máquina. Aqui é o que a máquina preditiva previu. E aqui é o gabarito, beleza? Aqui é o gabarito, que é a real. Eduardo, ainda não estou entendendo. Me explica aí. Vai entender agora. Olha só. 1 tem câncer e 0 não tem câncer. Beleza? Aqui é 1 tem câncer e 0 não tem câncer. Quando a nossa máquina preditiva disse que tinha câncer, o gabarito diz que também tinha câncer, então nós acertamos. Só que olha só, a nossa máquina preditiva diz que tinha câncer uma vez, só que na real ele não tinha câncer, beleza? Então nós erramos uma vez aqui dizendo que o cara tinha câncer, mas na verdade ele não tinha, beleza? Então agora, aqui embaixo foi o contrário, a gente disse o seguinte, ó, cara, esse carinha aqui não tem câncer, beleza? E realmente em 97 vezes ele não tinha câncer. Só que, ó, galera, esse erro aqui, a gente falou que não tinha câncer. E a nossa máquina preditiva está dizendo aqui para a gente o seguinte, olha, cara, toma cuidado, porque esse cara aqui tinha câncer. Você está dizendo que não tinha câncer não, ó, mas esse cara aqui tinha câncer. Então, galera, o que acontece? Em muitos algoritmos, a learning rate, ela nos ajuda exatamente a fazer um tratamento para a gente escolher qual dos dois tipos de erro a gente quer diminuir, beleza? Então, nesse caso aqui, a gente só errou um de cada. Então, aqui talvez, se a gente quisesse uma assertividade muito maior, a gente ia brincar com a learning rate para tentar diminuir esse erro aqui, galera. Porque esse erro aqui é o erro do tipo 2, é o erro que a gente mais tem que evitar. Por quê? Porque, putz, o cara tinha câncer e a gente falou que ele não tinha câncer. Olha o problema. Aí o que acontece? O cara deixa de fazer o tratamento certo e aí o time para quem tem câncer é muito importante, beleza? Quanto mais cedo o cara fizer tratamento, mais chance ele tem de sobreviver. Beleza, cara? Entendeu aí como que a gente faz a interpretação da nossa Confusion Matrix? Beleza, então aqui é só mais um plus, nós temos aqui a Precision, a Recall e o F1 Score. A Precision é aquela métrica que nos ajuda mais a prever aqui o erro do tipo 1, beleza? Esse primeiro erro aqui. A Recall, ela nos ajuda mais a ver esse erro aqui, ó, que é o erro do tipo 2, beleza? E nós temos aqui a F1 Score, que é a média harmônica dessas duas aqui. Quando a gente não souber qual dos dois a gente quer diminuir mais, a gente olha ali o F1 Score, que ele vai dar ali uma
assertividade ali, uma noção da assertividade do nosso modelo. Beleza? Beleza, cara, entendi. E a acurácia já está aqui, né, galera? 98% de acurácia, tá bom? Beleza, cara, olha só, aqui a gente colocou, eu até coloquei aqui, parece que somente 5 tumores foram classificados de forma incorreta, porque isso aqui está de forma aleatória. Então, nesse caso aqui, ó, parece que somente 2 tumores foram classificados de forma incorreta, deixando a gente com a taxa de 98,6%, né? Vou até arrumar aqui, ó, 98,6% de assertividade, beleza? O bom disso tudo é que a gente utilizou essas pouquíssimas linhas de código, né, galera? A desvantagem de usar essa parada, esse Multilayer Perceptron, é por causa da interpretabilidade, beleza, galera? A gente está falando aqui de camadas ocultas. E como é que a gente explica exatamente como que essas camadas ocultas e essas variáveis como é que essa variável aqui ela tem uma importância maior do que essa variável aqui e qual é a sua relação aqui com o bias e com os pesos aqui nesse neurônio. Então há uma complexidade um pouco maior em se explicar a importância das variáveis. Então a gente geralmente já existem algumas bibliotecas que nos ajudam a diminuir aí esse problema da interpretabilidade dos modelos, beleza? Mas ainda é um problema para alguns algoritmos aí, como esses aqui de redes neurais, a interpretabilidade do modelo ela é um pouco mais complexa de se explicar. Beleza? Bora dar mais uma brincadinha aqui, Eduardo? Bora, olha só. A gente vai agora construir uma máquina preditiva, só que ao invés de a gente utilizar só o comprimento das nossas camadas ocultas, a gente vai brincar com as iterações aqui agora, beleza? Eu vou colocar aqui, ao invés de 200 iterações, que é o default, a gente vai utilizar 1000 interações para a gente ver se a gente aumenta aí a nossa acurácia, beleza? Então, eu simplesmente coloquei mais um hiperparâmetro aqui dentro, que é a quantidade de iterações de vezes em que a máquina preditiva vai utilizar para aprender, e aí a gente vai treinar e fazer novas previsões aqui por meio do predictions, para a gente ver se o nosso resultado melhora, beleza? Então nós temos aqui 98,6%, bora ver o que acontece. Caiu, né, galera? Então a gente aumentou aqui o erro, porque muitas vezes, quando a gente coloca muitas iterações, a gente incorre no erro do overfitting, né? O nosso algoritmo, ele fica viciado nos dados e quando passa novos dados, ele erra. Então, talvez esse erro aqui aconteceu por conta do overfitting. Então, mas a gente bora testar outra coisa aqui então, Eduardo. Bora tirar aqui essas iterações e bora colocar agora, em vez de 30 neurônios, bora colocar 60. Então, bora colocar 60 neurônios ao invés de 30 para ver se a gente melhora a assertividade do nosso algoritmo. Beleza? Então, esse é o trabalho do cientista de dados. Ele vai brincando com os hiperparâmetros de forma que ele consiga encontrar aquele que seja melhor para colocar em produção e aquele que atinge os melhores resultados, tá bom? Então, você vê que a gente dobrou a quantidade de neurônios por camada oculta e, mesmo assim, a nossa taxa de aprendizagem não foi melhor. Então, o melhor de tudo aqui, galera, a gente já chegou aqui, que é deixar os 30, 30, 30 mesmo. Beleza, terminamos, né, galera? Então, bora fazer um resumão dessa aula aqui, cara. O que a gente fez? Cara, a gente aprendeu que as redes neurais são algoritmos, mais um algoritmo que a gente está trazendo aí para o nosso portfólio de cientistas de dados, que eles tentam imitar o cérebro humano ali, o comportamento das sinapses ali dos neurônios do nosso cérebro, beleza? Então, a gente entende que a gente pode utilizar o MLP, o Multilayer Perceptron, que é uma rede neural com uma ou mais camada oculta, para problemas de classificação também. Podemos? Podemos. E a gente percebe que o pipeline da ciência de dados é o mesmo, independente do algoritmo, né, galera? O que a gente fez aqui? A gente interpretou o problema de negócio, a gente fez análise exploratória dos dados, a gente fez ali o pré-processamento dos dados, a gente construiu a máquina preditiva. Depois que a gente construiu a nossa máquina preditiva, a gente avaliou a máquina preditiva e estamos prontos para fazer novas previsões. Beleza, galera? Então é isso, galera. Terminamos aqui mais um Ciência dos Dados na Prática. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Só gostaria de dizer que estão abertas as inscrições para a Maratona da Ciência de Dados, que é um evento que vai acontecer nessa semana, do dia 23 até o dia 30, no qual a gente vai ali do zero, criar ali do zero uma solução de ciência de dados até a implementação dela lá na frente, beleza? Tô até contando um spoiler para você que assiste meu vídeo até o final, beleza? Então o que a gente vai ver na Maratona da Ciência de Dados? Nós vamos construir uma solução de ciência de dados, uma solução de machine learning. Vamos entender ali do zero até a implementação de uma máquina preditiva, tudo nessas aulas que vão acontecer na semana do dia 23 ao dia 30 de novembro, beleza? Como é que eu me inscrevo, Eduardo, nessa parada? Tá aqui um link, beleza? Clica aqui no Linktree, e aqui ó, no primeiro, Maratona da Ciência de Dados. Clique aqui, se inscreva e aí você vai participar da Maratona da Ciência de Dados. Vai ser um evento
surreal de fera, beleza? Mesmo se você esteja começando do zero, tá bom? Então é isso, cara. Não deixa de seguir a gente no YouTube, no Instagram, no Facebook. Vai aqui no portal cienciadosdados.com, tem 3 cursos gratuitos aqui de R, de SAS e de Python para você se aventurar na ciência de dados, tudo bem? E, galera, é só entrar, não esqueça de pegar o script aqui no nosso canal no Telegram, beleza? Entra aqui na comunidade do Telegram, já temos 1.219 membros, fantástico. E aí, os scripts e datasets das aulas aqui, eu deixo sempre aqui no canal no Telegram, beleza? Então, cara, muito massa ter você aqui, até aqui nesse momento. Eu espero que essa aula tenha sido de muita valia para você e a gente se encontra no próximo Ciência dos Dados na Prática. Um forte abraço e a gente se vê. Tchau, tchau.